Fala, meus amigos do canal Biomais, tudo bem com vocês? Professor Lucas aqui para mais uma resolução de questões. Hoje nós vamos resolver mais uma questão da UEL 2020, tá? Por favor, se inscreva no canal, curtam, comentem e compartilhem. Uma característica fundamental do plano corpóreo de um animal é a sua forma geral, e um aspecto básico dessa forma é a simetria. O termo simetria refere-se ao arranjo regular das estruturas corporais em relação ao eixo do corpo. Os animais que podem ser divididos ao longo de ao menos um plano, de modo que as metades resultantes sejam semelhantes entre si, são conhecidos como simétricos. Com base nas informações apresentadas, considere as afirmativas a seguir. Bom, então a questão aqui ela está se referindo, né, ao termo, né, simetria. Primeiramente, o que vem a ser simetria, né? Simetria nada mais é do que o ato de você conseguir dividir, né, por exemplo, uma parte de modo que você tenha ou uma ou mais partes iguais, certo? Se você pega, por exemplo, alguma coisa qualquer, certo? Por exemplo, aqui se eu pegar essa folha, perceba que ela tem um formato retangular, certo? Então, se eu dividir aqui nesse ponto aqui, ó, certo? Concorda comigo que ela vai ser simétrica? Por quê? Porque esse lado aqui será igual a este lado, certo? Então, no caso, ela é simétrica, né? Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Melhorou agora, né? Então, nós temos aqui ó, diferentes tipos de simetria. Então, nós podemos ter a simetria bilateral, a simetria radial, e quando não há simetria, ou seja, quando a gente não consegue dividir, nós temos então a assimetria. Por que é a assimetria? Então nós temos aqui o exemplo aqui, ó, de uma flor, correto? Então, o que vai acontecer? Percebam o seguinte aqui, ó. Nessa flor nós temos o que? A assimetria. O A significa não. Por quê? Porque nós não conseguimos dividir ela aqui, ó, certo? Por exemplo, se a gente... Vamos pegar aqui o exemplo aqui dessa flor aqui. Nesse caso aqui ela é simétrica. Por quê? Perceba que aqui, ó, nós temos um risco aqui, ó, separando essa parte desta. Perceba que essa parte aqui, ó, ela é igual a esta. Portanto, ela é simétrica. Por quê? Porque se eu cortar ela ao meio, essa parte será igual a essa. Então, como eu só consigo cortar nesse plano para ter essas duas partes iguais, ela é simetria do tipo bilateral. Por quê? Porque eu tenho duas partes iguais, correto? Já nesse caso aqui eu não consigo cortar, porque se eu fizer um corte ao meio, perceba que não vai dar certo. Se eu fazer um risco bem aqui, ó, esse lado aqui vai ser diferente desse. Portanto, não tem como ocorrer simetria. Então ele é assimétrico. E aqui no caso dessa outra flor aqui, ó, nós temos o que? Então nós temos uma simetria do tipo radial. Porque perceba que se eu cortar ela em vários pedaços, ó, cada pedaço cortado será igual ao outro. Por isso nós temos vários tipos de simetria. Simetria radial é aquele tipo de simetria em que eu posso cortar em várias direções e cada pedaço será igual. A simetria bilateral é quando eu só consigo ter dois lados iguais, ou seja, um lado é igual ao outro. E a assimetria, né, quando eu não consigo cortar, portanto não tem lado simétrico. Tudo bem? Maravilha, então. Então vamos ver o que é que a questão está falando aqui, nos itens aqui. Um corpo com simetria bilateral, né, tem a forma geral de um cilindro, com o eixo principal ao redor do qual as diversas partes do corpo estão dispostas. Nesse caso aqui, ó, esse item está incorreto. Por quê? Porque está falando o quê? Que a simetria bilateral é um tipo de simetria na qual ela é disposta com um cilindro. Então suponha que nós temos um cilindro aqui no meio, certo? E cada uma das regiões elas são dispostas de uma maneira igual. Por que esse item 1 aqui está errado? Porque ele fala que aqui, ó, é a simetria bilateral. E não é a simetria bilateral que faz isso, é a simetria radial, certo? Onde nós temos ela em geral de forma de um cilindro, né? Ao redor do qual diversas partes do corpo estão dispostas. Não, isso aqui está errado porque aqui não é simetria bilateral, e sim simetria radial. Portanto, item 1, item incorreto. O item 2. Na simetria bilateral,
um lado de um corpo difere do outro. Por aqui você já pode parar, porque você sabe que na simetria bilateral, ó, um lado é igual ao outro, e não é diferente do outro, né? Um lado que é diferente do outro é o que? É quando não tem simetria. Então você já descarta, né? Lá, na simetria bilateral, um lado do corpo difere do outro por uma escala de 1 distinta de 1, fazendo com que as áreas, né, em cada lado se alterem nessa mesma escala. Errado, por quê? Porque na simetria bilateral, um lado é igual ao outro, certo? Aqui a questão fala que ela é diferente um do outro, então item 2 incorreto. Item 3. É vantajoso para um animal com simetria radial, pelo seu estilo de vida, ser capaz de interagir com o ambiente igualmente a partir de várias direções. Correto, por quê? Porque na simetria radial, perceba que vários dos lados aqui, ó, são iguais. Eu posso dividir ele em várias partes, que todas as partes resultantes serão iguais, certo? Então eles podem aqui, ó, interagir com o ambiente em diferentes posições de maneira igual, porque todos os lados aqui serão iguais. Portanto, item 3, item correto. Item 4. O volume do corpo de um animal que admite simetria bilateral exata é igual ao dobro do volume de qualquer um de seus dois lados. Como assim, Lucas? Vamos lá de novo. O volume do corpo de um animal que admite simetria bilateral exata. Então, a bilateral é essa daqui. Tá falando que o volume do corpo de um animal, né, com simetria bilateral exata é igual ao dobro de qualquer um de seus dois lados. Ou seja, então nós temos aqui assim um animal, né, mas aqui no caso eu trouxe o exemplo de um vegetal. Mas enfim, tanto faz. Nós temos aqui um ser com uma simetria bilateral exata. Por quê? Porque se é bilateral, um lado é igual ao outro. Ele está falando que o seu peso ele é exatamente igual, né, o dobro de um dos lados. Então, por exemplo, aqui, qual que é um lado? Esse lado aqui, ó. Perceba que esse lado aqui ele é exatamente igual a esse. Então, vamos supor que esse lado aqui, ó, ele pesa 10 e esse lado aqui pesa 10. A questão está falando aqui, ó, que é um corpo, né, com simetria bilateral exata é igual ao dobro de um dos lados. Ou seja, se o total aqui, ou seja, esse lado pesa 10 e esse aqui pesa 10, certo? Ao todo, isso aqui vai pesar quantos? 20, né? E o item está falando o quê? Que no caso de seres com simetria bilateral, o dobro de um dos lados é igual ao peso total. Então, por exemplo, aqui, ó, se esse lado aqui pesa 10, ele quer saber o dobro desse lado, ou seja, esse lado aqui vale 10. Ou seja, se é o dobro, é duas vezes esse peso. Ou seja, 2 vezes 10 é igual a 20. Portanto, o dobro de um dos lados, seja esse ou seja esse, é igual ao valor total, que é 20. Item B, correto. Item 4, perdão, correto. Portanto, o que está correto é só o item 3 e 4. Agora vamos lá, então. Assinale a alternativa correta. Somente as afirmativas 1 e 2 são corretas? Não, porque a 1 e 2 é errada, né? Somente as afirmativas 1 e 4 são corretas? Não, a 1 é incorreta. Então, B errada. Somente as afirmativas 3 e 4 são corretas? Correto, letra C. Beleza? Olha lá. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são corretas? Não, porque a 1 e a 2 é incorreta. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas? Não, por quê? Porque só está correta a 3 e a 4, a 2 está incorreta, sobrando somente a letra C, ou seja, somente a letra, o item C e o item 4, que é o correto. Portanto, letra C é a correta. Ok, pessoal? Questãozinha aqui bem interessante aqui da UEL, tá? Relacionada à simetria, muito legal, tá, pessoal? Então, se você curtiu essa aula, por favor, se inscreva no canal, curtam, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até a próxima.